Meu irmão, minha irmã, aqui nos encontramos outra vez, toda semana. Encontramos-nos, a TV Evangelizar me leva até sua casa e você abre as portas, liga o seu televisor e encontramos-nos para a palavra, para a leitura orante da palavra, nesse dia 16 de dezembro, para este domingo, digamos assim, terceiro domingo do tempo do Advento. E é o texto, a palavra do Evangelho é Lucas capítulo 3, versículos 10 a 18. Como fazemos sempre, a primeira parte é para a leitura e explicação da palavra. Daí para diante, depois na segunda parte, então é a leitura orante propriamente. Começo. As multidões interrogavam João Batista. Diziam-lhe: que devemos fazer? Respondia-lhes João: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa, e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira, recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. É esta a palavra do Evangelho, é a palavra da salvação para este domingo, terceiro domingo do Advento, dia 16 de dezembro. Vamos lá, primeira parte, vamos à explicação. As multidões o interrogavam João Batista. Que devemos fazer? Nosso texto toma parte de um texto que está em continuidade. Nosso texto, nossa palavra, parte de uma unidade literária que está em continuidade com uma anterior, na qual João Batista anunciava às multidões, ao povo, a quem o procurava, sobre a urgência da conversão, pois que o Messias estava às portas. Até era veemente na sua proclamação: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Palavras muito fortes. Era a crítica que João Batista fazia à indiferença,
ante tantos erros e tantas injustiças e tantas infidelidades, vamos chamar tantos pecados por parte do povo de Israel. Nesta continuidade com a proclamação veemente e forte de João, então houve alguns que começaram, que lhe perguntaram: está bem, o que nos toca fazer? E aí chegamos à nossa palavra, à unidade, ao texto de hoje. As multidões o interrogavam. Houve 3 grupos que lhe interrogavam: as multidões, depois alguns publicanos, também alguns soldados. Vamos, pois, à pergunta das multidões. As multidões o interrogavam: que devemos fazer? Que devemos fazer de conversão, de mudança? Qual é a mudança que nos toca empreender para que nos preparemos para o Messias que estamos a esperar? Era esta a mentalidade religiosa circunstante. Não foi João Batista o único a anunciar. Houve vários e alguns até se pretendiam ser Messias. Vez por outra, havia até confusão. Isto é, quem é o Messias? Qual destes é? Em qual destes confiar? E aqui está, João Batista: o que devemos fazer? Respondia-lhes no imperfeito. Não foi apenas uma pergunta única e uma resposta única. O imperfeito significa que no passado havia ações que perduravam e que se repetiam. E João lhes respondia. E as multidões o interrogavam, sempre no imperfeito. Era um anúncio duradouro de João. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Para quem esperava o Messias, o gesto de solidariedade que partilha é um dos sinais mais explícitos de sensibilidade e de conversão. É uma particularidade do Evangelho de Lucas, a solidariedade com o necessitado, com os pobres, com o pobre. Não se trata de um heroísmo sociológico, mas de compreender, quem quer se converter, que a proximidade a Deus leva quem está em processo de conversão a ter as sensibilidades de Deus. Enquanto houver quem precise, e enquanto houver quem deseje se converter, enquanto estas situações se apresentarem, é tempo sempre de conversão. Não se trata de se tornar mais um mísero, despojando-se de tudo, mas de ter sensibilidade com o fraco. Este é um dos sinais mais explícitos de conversão na mentalidade lucana. Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, quem tiver de comer. Publicanos também vinham para ser batizados. Batismo, mergulhar, purificar, lavar. Os publicanos eram os coletores de impostos. Para o Império Romano, eram tidos como traidores do povo, eram execrados, eram condenados, eram rejeitados, eram discriminados, eram tidos por traidores e, em muitos casos, o eram mesmo. Era habitual à época confiar a um determinado cobrador de impostos uma área e uma região. Estabelecia-se uma meta para o Império Romano. Deves
recolher aqui valor X. Mas o cobrador de impostos estava autorizado a estabelecer os valores que lhe apraziam desde que fosse totalizado aquele quantum estabelecido pelo Império Romano. Eles cobravam mais e o excedente lhes pertencia. E aí se excediam, exploravam. Também havia todo um jogo, esquemas de corrupção muito difusos. E nós, o que nos toca fazer, e a resposta de João Batista: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Vamos dizer, honestidade. A honestidade é um dos nobres traços de quem tem a Deus em grande apreço. E vamos mais, e os soldados, não tanto os soldados romanos. Havia dois tipos de soldados à época, os soldados dos romanos e os soldados do templo. Eram estes. Que devemos fazer? Não disse-lhes, a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente. Eis os níveis de corrupção prevalecentes à época. Depois, como o povo estivesse na expectativa, viam em João, talvez fosse ele o Messias e não apenas o precursor, ei-lo a testemunhar. Não sou eu. Quem vem depois de mim, dele não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. A imagem é que seria tão pequeno João Batista e tão indigno, tamanha a grandeza do enviado que estava para chegar, do Messias. Não é isto. À época, quem tinha alguma dívida entregava as sandálias ao devedor. E o devedor podia exigir as sandálias. João Batista não tem o direito de exigir nada, não pode estabelecer nenhum outro critério a não ser o de quem se abre com simplicidade e com liberdade para que Deus estabeleça os seus caminhos e faça valer as suas lógicas. O Messias não vai cumprir parâmetros ou balizamentos que os judeus previam ou pretendiam ou que o próprio João Batista poderia gostar. Não é Deus que se adapta às nossas lógicas. A conversão fundamentalmente significa aceitar Deus como Ele se revela. E aqui no Evangelho revela-se solidário com os fracos. Isto significa a conversão de quem se prepara para a vinda do Senhor. Passemos para a segunda parte da nossa leitura orante da palavra deste domingo, dia 16 de dezembro. Só para lhe recordar, Lucas capítulo 3, versículos 10 a 18. João Batista. Mas antes, sim, é preciso, por ser leitura orante, é preciso que cuidemos da nossa interioridade, que a predisponhamos à oração. Não se trata aqui de uma mera leitura e de alguma explicação, mas de imersão na palavra. Então,
tentemos sentir desde dentro o ar que nos invade, que impregna os nossos pulmões, os alvéolos pulmonares. Vamos aqui, um serviço mínimo de respiração. É uma herança que temos da meditação oriental e que nos ajuda. Respiremos então lentamente, sem pressa. É a composição do lugar interior. E concentrados em nossa própria interioridade física, falo de pulmões, de coração que bate. Vamos tentar sentir os nossos olhos, isso mesmo. Fechemo-los e tentemos senti-los. Vamos tentar sentir a nossa garganta sem tocar nela. Vamos tentar sentir o coração que bate no peito. Vamos tentar ainda sentir a nossa coluna, desde cima, coluna cervical, até a coluna lombar. Nunca paramos para tentar senti-la. Nesta concentração sobre o nosso físico, estamos a predispor-nos, porque isso requer concentração. Estamos a predispor-nos, ou a predispor nossa interioridade para orar. E agora vamos pedir ao Espírito Santo, Espírito, ar, Espírito é vida, vida de Deus. Como a letra, a carta do namorado, é letra materialmente, simbolicamente, é desenho, é escrito sobre um papel mais denso do afeto pela namorada. Comparativamente também esta palavra, aparentemente é letra. São frases escritas, o papel aceita tudo, sim, mas é denso dos sentimentos, das ternuras e das afeições de Deus por aqueles que querem acolhê-lo e lê-lo. Rezemos então para que o Espírito Santo venha inspirar nossa leitura. Espírito Santo de Deus, Tu és o amor de Deus, Tu és o amor do Pai e do Filho. Tu és o dom do Pai e do Filho para cada um de nós. Desde o batismo vives em nós. Faze-nos dóceis, pois, à palavra, à verdade amorosa de Deus. Faze-nos dóceis, Espírito de Deus, à mensagem e faze-nos sensíveis para acolher nestes dias que antecedem o Natal. Faze-nos sensíveis à maravilha do que aconteceu em Belém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora recordar, meu irmão, minha irmã, o texto, criar as imagens melhor do que a palavra proclamada nos propõe. Vamos imaginar João Batista, homem rude, não tem vestes nobres, não tem expressões refinadas. Cresceu ao estilo de quem mora no deserto, mas proclama com força, às margens de um rio de 8 metros, cada um conheceu um rio assim. Vamos imaginar isso. Batizava, e lá está ele a proclamar aos que o procuravam. Proclama
anuncia, fala com veemência a quem tem 2 túnicas ou tem uma vida farta, para preparar-se para os dias messiânicos e para acolher o Salvador Messias, ofereça do que tem a quem precisa. Ele continua a dizer, e agora aos publicanos, homens ricos, mas odiados, não sejam corruptos. É a maneira de preparar-se, mudar de vida, converter-se, cultivar a honestidade. Ou então está ele a falar aos soldados. Vez por outra, era conhecido na época e naqueles tempos todo o processo de extorsão. Para não serem presos deveriam os cidadãos pagar. São todas expressões diferenciadas de desapreço naquilo que João recomenda, de pecados de desrespeito e desapreço pela pessoa e pelo irmão. Mas continuemos a ver João a repetir que ele batizou com água, mas ele espera e está para chegar alguém que vai batizar, isto é, mergulhar no Espírito Santo, dom de Deus, e no fogo, purificação. Virá alguém que vai purificar. Tentemos vê-lo. Vejamos as pessoas que o olham, até se inquietam, quem sabe algumas se irritam, foram tocadas em áreas da vida marcadas por comportamentos desviados. Sentem-se ou envergonhados ou irritados. Baixam os olhos, talvez. E demos um novo passo. Lá estamos naquele cenário. João está a falar. E lá estou eu. Está você. Estamos nós. E tentemos ouvir João falar como aqueles personagens. João Batista, o que devemos fazer? O Natal está próximo. E ele está a nos repetir. Se tem mais do que precisa, a quem muito precisa. Não apenas se trata de dar alimentos ou vestes ou até dinheiro, mas em que medida está João a olhar para mim e para você? Em que medida dói em nós? Está a falar a mim e a você. Em que medida lhe dói a dor dos sofridos, refugiados, famintos, desempregados? Em que medida lhe dói? Quase a perguntar por que tanta indiferença diante do sofrimento do outro. Talvez não sejamos da multidão, mas publicanos, ou pessoas públicas, ou pessoas que se dirigem até profissionalmente para pessoas, servem a pessoas da sociedade, da comunidade, e João Batista está a olhar para mim e para você e recomendar: não abuse, não exagere nos preços, não explore, não minta. E talvez tenhamos explorado, mentido. Vale ainda, foi para o caso dos publicanos. Talvez tenhamos sim explorado e causado sofrimento. E ele me olha, João, e eu olho para ele, talvez baixe os olhos. Aproveitei-me, acumulei. Pouco me disse a necessidade ou a dor do outro. Ou então pode acontecer
como um soldado, aqueles soldados. É até possível que eu tenha aproveitado oportunidades e ignorado situações dramáticas. E aí o João está a me olhar e a repetir: ele está para chegar. Ele vai batizar no Espírito Santo. Converte-te e prepara-te, porque Ele quer encontrar espaço em tua vida. Ele me olha, João Batista, e repete a mim o que disse àqueles do seu tempo. E agora é a hora de eu olhar para João e dizer a ele: o que vou fazer se as suas palavras algo me disseram? Em que vou mudar? É hora de eu dizer a João Batista. E em seguida pedir ao bom Deus que seu Espírito nos faça capazes da mudança que nos propusemos. Agora é a hora da minha oração, da nossa oração.